Pai do Senhor, queridos irmãos, que alegria, que prazer, que privilégio estar com vocês aqui mais uma vez na segunda-feira maravilhosa. Hoje, dia 26 de setembro de 2022, um dia especial, dia que o Senhor Deus fez para nós, não é? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Aqui estamos, como de costume, toda segunda-feira, a gente está aqui junto, né? Nessa ministração especial para a liderança, e tem sido um tempo extraordinário de Deus. Tem sido um momento assim, onde o Espírito tem falado tão fortemente ao meu coração, quando da preparação de todo o material, né, que nós ministramos aqui para vocês, aprendemos mais do que ensinamos. E hoje vamos, claro, dar continuidade ao tema, né, que nós iniciamos na semana passada, sobre essa questão da unção para o ministério, ou para estarmos ministrando em nome do Senhor, não é? E eu quero hoje, né, utilizar uma figura do Velho Testamento que, na minha concepção, no meu ponto de vista, não é? Essa figura, essa pessoa, não é? No âmbito de sua vida, quase tudo o que queremos saber sobre unção, nós podemos encontrar ali na vida deste moço. E vamos tentar aprender com o Senhor aqui, não é? Dentro desse tópico e desse tema tão maravilhoso, não é? E vamos falar hoje sobre a vida de Davi, não é? Vamos pegar a unção de Davi aqui e vamos tentar trazê-la para o nosso tempo, fazer uma aplicação disso, né? Na unção que Deus, Ele quer derramar, Ele deseja derramar sobre as nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, depois vamos ler um texto da palavra de Deus em 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 11, e depois nós vamos ter aquele momento de adoração gostoso, não é? E na sequência vamos estar conversando aqui a respeito desse tema maravilhoso. Eu espero que o Espírito Santo me capacite para transmitir a você a mensagem e que Ele também prepare o seu coração para receber a ministração e aquilo que Deus tem para você. Que seja uma noite agradável, que seja um momento agradável, esses minutos que vamos passar aqui juntos, ministrando na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, eu te dou graça, te glorifico e te exalto, Deus, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos em mais uma ministração nessa noite especial. Hoje, nesse dia, nessa segunda-feira, peço ao Senhor que venha sobre a vida de cada um dos teus filhos neste momento. Que a graça do Senhor, que a unção do Senhor, que o poder do teu Espírito, ele seja derramado de uma forma abundante, de uma forma poderosa sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu oro a Ti, Deus eterno, para que a compreensão daquilo que aqui for ministrado possa chegar em cada coração. Que ninguém saia, ó Deus, daqui com dúvida, que ninguém, ó Deus eterno, ao terminarmos esta ministração, possa carregar ainda no seu coração qualquer dúvida relativamente ao ensino que queremos trazer, ó Deus, às pessoas nesta noite. Que o Senhor esteja conosco e que teu Espírito Santo desça sobre a minha vida. Sou tão carente e tão dependente do Senhor. Sou tão dependente do teu Espírito Santo, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Me ajuda nesta noite, Pai, e abençoa a minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Vamos então ler 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 11. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. E Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. E Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. Aleluia. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Amém?
Vamos então para o nosso momento de adoração, nosso momento de louvor. Abra o seu coração e adore ao Senhor conosco. Aproveite esse momento para entrar na presença dEle e para realmente ser tocado e se preparar para a grande ministração que teremos nessa noite para a glória de Deus. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Uma chance igual A essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém? Então estamos de volta depois desse louvor gostoso, depois desse momento especial de adoração ao Senhor. Que coisa boa, né? Que privilégio, que maravilha podermos entrar diante do Senhor e poder adorá-lo. Queridos, nós estamos falando de unção, que nos capacita para o exercício do ministério. Estamos falando de unção que nos coloca, não é? Dentro daquilo que é o propósito de Deus. Estamos falando de unção, que significa ação, que significa que realmente nos leva a nossa vocação e nosso chamado diante de Deus. E nós temos aqui o exemplo de Davi, como eu disse anteriormente, a vida deste homem
né, encerra aqui, não é? Quase tudo que precisamos saber relativamente à questão da unção, a questão da unção para o ministério. Não é, claro, a minha intenção esgotar aqui esse tema nessa ministração, não conseguirei, claro, não é? Eu disse que seriam 2 ministrações a respeito dessa unção do Espírito Santo, não é? Mas é claro que eu não vou conseguir esgotar isso, isso é um assunto com uma profundidade tremenda, não é? Então eu não tenho aqui a pretensão de esgotar tudo aquilo que inclusive não tem intenção de esgotar nem aquilo que esse texto tem para a gente, porque isso seria, precisaríamos aqui de muito mais tempo para estarmos falando de todos os meandros e contornos de tudo que aprendemos aqui com a unção de Davi. Mas eu sinto que o Senhor nos dirá, dentro daquilo que vamos estar aqui ministrando, eu creio que o Senhor colocou no meu coração algumas coisas preciosas, não é? Tomando como base a história da vida de Davi. Nós lemos sobre a unção de Davi. Se você olhar novamente o texto que acabamos de ler, 1 de Samuel 16, você verá que Davi, ele aparece no cenário aqui de Israel, da história de Israel, no momento em que Saul, o rei que estava vigente, ele ainda era rei, não é? Mas mesmo assim, mesmo tendo o seu reinado tendo continuidade, né, Deus o havia rejeitado. Ele foi rejeitado por Deus, porém, ele continuou rei. Não é? Deus unge Davi, mas Davi não se torna rei imediatamente. Havia um rei que exercia a sua função de rei ainda que rejeitado pelo Senhor. E Samuel, ele é comissionado por Deus a ir até a cidade de Ramá, até a casa de Jessé, e ungir um homem segundo o coração de Deus. Deus já havia preparado esse homem. Deus havia, o texto vai dizer uma coisa interessante, não é? Vai dizer, achei a Davi, o texto lá em Atos capítulo 13, vai dizer, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É como se Deus estivesse à procura de alguém. Como se Saul foi uma decepção, foi um fracasso, não é? E Deus agora está à procura de alguém. É claro que ele, na sua onisciência, ele já sabia perfeitamente de todas essas coisas. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. E na sua onisciência, ele sabia perfeitamente, não é? De tudo, ele conhecia todas as coisas. E ele já tinha na mira Davi. Mas é como se Deus estivesse assim, não é? Saul foi uma decepção, ele fracassou como rei, e eu preciso me prover de um rei, só que não pode ser uma pessoa qualquer. Ele precisa ser um homem que tenha um coração parecido com o meu. E Deus então começa a percorrer a terra de Israel, e de repente lá no campo, no deserto, ele encontra um menino, não é? Um adolescente, um jovem, né? Passando da fase de adolescente para jovem. Ele encontra esse moço que está ali apacentando e cuidando do rebanho de seu pai. E ele vai dizer, olha, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, né? E Samuel, claro, ele fica evidentemente lamentando-se por causa de Saul, porque Samuel, ele gostava muito de Saul, não é? E esse capítulo 16 vai mostrar isso, e Deus vai falar, até quando você vai ter dó de Saul, até quando você vai tolerar os desmandos e essa rebeldia de Saul, até quando você vai tolerar isso, Samuel? Aí Deus vai dizer para Samuel, eu vou enviar você a casa de Jessé, o belemita, não é? Porque dentre os seus filhos, olha que coisa maravilhosa, eu sinto a presença de Deus só de ler isso, não é? Porque dentre os seus filhos me provide um rei. Observe como Deus é específico, não tinha como errar, a palavra era clara. Deus estava dizendo, olha, Deus não diz, olha, Jessé tem 7 filhos, ou 8, ou 5, ou 4. Ele simplesmente diz, dentre os filhos de Jessé, tem um que eu escolhi. Tem um que eu escolhi. Então Samuel não tinha dúvida. Ele foi até a casa de Jessé sabendo que lá estava o futuro rei de Israel. Né? Samuel, claro, está um pouco temeroso de realizar tal ação, não é? Por quê? Porque como ele iria ungir um rei,
tendo um outro rei ungido no exercício do seu reinado e da sua função. Ele está evidentemente com medo de Saul, é claro, porque Saul fica sabendo que Samuel foi até Ramá, foi até Belém, não é? Ungiram os filhos de Jessé, o belemita. É claro que Saul iria tentar matar, não é? Samuel, porque Samuel estaria indo ungir o seu sucessor, aquele que tomaria o lugar de Saul, não é? Então Samuel estava exatamente em grande risco, mas Deus orienta ele como ele deveria fazer, e o Senhor então o conduz e o leva até a casa de Jessé. E como você sabe, todos os filhos de Jessé, exceto Davi, foram chamados. Observe que havia Samuel manda alguém na frente para dizer: olha, diga lá a Jessé que eu vou comer com ele hoje. Eu vou tomar uma refeição com ele hoje. E que ele convoque todos os seus filhos. E o que Jessé faz? Convoca todos os filhos menos Davi. Convoca os 7 filhos menos Davi. Deixa Davi de parte, não é? Daquela reunião com Samuel. E observe bem, Deus dá instruções, 2 instruções específicas a Samuel. A primeira instrução específica que Deus dá é o seguinte: dentre os filhos de Jessé eu escolhi um para ser rei. Então pronto, o rei sairia dos filhos de Jessé, não tinha dúvida mais sobre isso, não é? Isso fecha a questão. E a segunda instrução que Deus dá para Samuel é o seguinte: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está do lado de fora, eu vejo o que está no coração, né? E o Senhor, ele sabe perfeitamente o perigo dessa situação, de se olhar para a aparência. O Senhor sabe quão fácil os seus propósitos podem ser desviados, quão fácil será para a sua intenção ser perdida ou frustrada quando a escolha é feita com base em elementos naturais e externos. Irmãos, o Senhor está tendo em conta tudo aqui, Ele sabe o que vai seguir, Ele sabe que da linhagem deste homem viria o Messias. E Deus está aqui trabalhando para um propósito maior. Davi faria parte disso, e Samuel também. Samuel tinha que entender isso. Samuel era parte desse grande propósito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ora, isso é uma precaução contra uma repetição do que tinha acontecido. Observe que Saul, quando ele é escolhido, não é? Alguns atributos de Saul são atributo físico de Saul. Ele era um homem alto que sobressaía todos os seus companheiros do ombro para cima. Era um homem bonito, não é? Era um homem de aparência. E Deus não queria que repetisse a mesma coisa, né? E ele então, claro, começa a passar ali os filhos de Jessé, Eliabe, Samá e outros, né? Foram trazidos e pronto, eram homens altos, eram homens fortes, eram guerreiros, né? E eram homens que estavam mais ou menos à altura de Saul, né? E isso era o que estava ali diante dos olhos de Samuel. Samuel, ele corria o risco em ser impressionado pela aparência física. Observe que quando aparece o primeiro filho de Jessé, Samuel pensa consigo mesmo: certamente está aqui diante do Senhor o seu ungido. Certamente está aqui diante do Senhor o seu ungido. Mas isso, Deus fala logo com ele: Samuel, não olhe para a aparência dele, porque eu o rejeitei. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura é essa, né? Essa é uma palavra muito, muito, muito dura, né? Deus está dizendo para Samuel: olha, eu o tenho rejeitado. Eu o tenho rejeitado. Não olhe para a aparência dele. Às vezes nós olhamos para coisas que têm aparência. Eu vejo muita gente andando atrás de aparências. Eu vejo muitos pastores seguindo aparências. Eu vejo pastores que são tão carnais, tão carnais, tão carnais, que muitas vezes não conseguem ver nada para além daquilo que é carne. Mas Deus te chama a sua atenção hoje. Eu tenho rejeitado.
Há muitos movimentos que são chamados de movimentos espirituais que Deus já rejeitou. Deus já rejeitou. Nós ficamos fascinados por esses movimentos. Queremos copiar o modelo deles. Queremos reproduzir aquilo que eles estão fazendo dentro da nossa igreja. Isso é um perigo. Deus rejeitou esse tipo de movimento, que são movimentos que só têm aparência. Deus não olha para a aparência, irmãos. Deus não olha para a aparência. Então, claro, eles continuam, e mesmo Samuel ele vai quebrar esse assunto. Ele vai dizer assim: certamente está aqui. Samuel olhou e encheu os olhos, certamente está aqui diante do Senhor, seu ungido. O Senhor rejeitou até o final tudo aquilo que era algo em si mesmo. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, até o sétimo. Deus rejeitou tudo aquilo que era algo em si mesmo, que poderia recomendar a si próprio, que poderia trazer um natural para dentro daquilo que era a unção. Deus queria derramar a sua unção, mas a unção de Deus não pode ser derramada em um movimento de carne. Amém? O Senhor não iria ter nenhuma repetição deste assunto. Ele não iria fazer as coisas novamente da mesma maneira. Ele não iria aceitar um governo como o governo de Saul. Ele rejeitou, e não há nenhuma forma que você possa fazer para que Deus possa aceitar aquilo que é natural, aquilo que é humano. Aquilo que tem a ver com o homem natural, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não olha para a aparência. Aleluia. Não houve, desde o começo, nenhum pensamento, nem no coração de Jessé, nem dos seus irmãos, de trazer Davi para aquela reunião. Ninguém pensou nele, não é? Evidentemente, Samuel lembrou que o Senhor havia dito. O Senhor havia dito especificamente: olha, dentre os filhos de Jessé eu escolhi um para ser rei. Então Samuel, ao lembrar-se disso, ele disse: não, tem que ter mais alguém aqui, porque Deus não mente. Se Deus diz que nenhum desses é o escolhido, se ele rejeitou todos esses que têm aparência da carne, não é? Que poderia, aos olhos dos homens, ser o representante, ser o rei deste povo, se Deus rejeitou a todos eles, então tem que ter mais alguém, não é possível? E Samuel então pergunta, né? Estão todos os teus filhos aqui? Acabaram-se os mancebos? E então, claro, Jessé vai dizer: pronto, tem outro, tem outro, mas pensei que não valia a pena. Não valeria a pena trazê-lo. Ele está mais acostumado com cuidar de ovelha, ele não tem habilidade para a guerra, ele não tem jeito para a guerra, ele é o mais moço, ele é o mais insignificante, não vale a pena trazê-lo. Pensei que ele não tivesse nenhuma importância, pensei que, pronto, é Davi, ele está lá no campo, não é? E eu não quero aqui pensar mal de Samuel, não é? Mas eu posso pensar, pronto, que Samuel, diante da descrição que Jessé faz, Samuel tinha congado a cabeça e dito: olha, né, então, já que é assim, traz ele, né? Traz o moço, porquanto nós não vamos sentar na mesa para comer enquanto ele não chegar. Traga lá o moço. Eu claro, não quero aqui julgar mal, mas eu penso que até Samuel já estava meio desanimado por conta da forma como Jessé fala de Davi, não é? O texto no original é um texto que dá uma conotação mais aproximada daquilo que é o fato real. Era uma situação excessivamente perplexa. E então, o que acontece? Eles vão lá no campo em busca de Davi. E quando trouxeram Davi, aleluia, o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este é ele, este mesmo é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Algo é dito acerca de Davi que me parece contradizer o que tenho dito até aqui. Algo bom é dito sobre ele, sobre a sua aparência. Diz que ele era ruivo e de gentil aspecto. Eu me pergunto por que disso, não é? Parece que tem que ter aqui uma explicação para isso, não é? Como eu disse anteriormente, que Deus não olha para a aparência, mas é dito sobre Davi isso aqui, que ele era
ruivo e de gentil aspecto, né? É porque ele estava para ser colocado numa posição muito importante, não é? Isso, essa beleza de Davi não é o que contou para Deus na escolha de Davi, não é? Não é o ponto que recomendou Davi para ser ungido, não era porque ele era bonito ou de gentil aspecto, não era porque ele tinha uma boa aparência, não é? Que o habilitou, não é? Não, isso não é a unção, não, ela não desce sobre esse terreno. A unção de Deus não desce no terreno da carne. A unção de Deus, ela se desce em algo que é espiritual e é algo de Deus, não é? Algo que vem do Senhor, algo que está em nós, que é colocado em nós pelo Senhor, não é? Então, a expressão externa de Davi não é esse terreno que preparou o Davi para receber a unção. Tinha que ter algo a mais aqui. Tinha que ter algo a mais na vida desse moço que o qualificava, não é? Que o fazia chegar a ponto de ser escolhido por Deus para ser rei de Israel. Então, vamos ver o que está por trás desta vida secreta de Davi, que não nos é revelado aqui nesse momento, mas é nos revelado posteriormente, não é? Davi, após ser ungido, o que ele não vai lá falar com Saul, olha, sai do trono, porque agora o trono é meu. Deus me ungiu e eu agora que sou aqui o tal. Não, ele volta para cuidar do seu rebanho. Isso já indica alguma coisa na vida deste homem. Ele era um homem responsável. Era um homem que tinha responsabilidade e cumpria com os seus compromissos. Agora, 40 dias depois que Davi é ungido, Jessé o chama, né, e envia Davi para onde estavam os seus irmãos junto a Saul, lá, né, na frente da guerra, da batalha, no acampamento dos soldados de Israel. E ele vai levar presente para os seus irmãos, também para o rei Saul. E foi aí que ele, estando ali, né, falando com seus irmãos, ele vê um homem enorme, de mais de 3 metros de altura, chegando e desafiando o exército de Israel, não é? E ele então escuta esse desafio do gigante, e é exatamente nesse ponto, quando o desafio do gigante, que a história secreta de Davi ela é revelada. A razão pela qual Deus escolher Davi é manifestado. Ele, quando vê, em primeiro lugar, ele tem discernimento espiritual. Ele discerne aquilo que ninguém estava discernindo. Ele disse, olha, esse incircunciso filisteu, quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Primeiramente, ele entende o quê? Que esse homem, ele não tinha aliança com Deus. Ele estava perdido. Israel tinha aliança com Deus. Israel tinha um pacto com o Senhor. Em outras palavras, Davi entendia que Golias não desafiava o exército de Saul. Ele não disse, olha, quem é esse filisteu aí que está desafiando o exército de Saul? Não, ele disse, quem é esse filisteu para desafiar o exército de Deus? Ele entendia que aquela guerra, ele discerniu espiritualmente, que aquela guerra não era uma guerra no plano humano, era uma guerra espiritual. Era uma guerra não entre Israel e os filisteus, mas era uma guerra contra aquilo que era o propósito de Deus e aquilo que era o pensamento e propósito do inimigo. Aquilo que era do Senhor, o testemunho do Senhor, né? Aquilo que o Senhor desejava ter aqui neste mundo e o inimigo que estava desafiando o Senhor. Então ele entendia perfeitamente que por maior que fosse aquele gigante, e por mais que ele representasse fisicamente, ele não era páreo para Deus, que era exatamente a quem ele estava desafiando, não é? E Davi então se oferece para lutar contra esse gigante. Aqui a história secreta de Davi vai aparecendo. O porquê que Deus escolheu esse homem? Esse homem era um homem de discernimento, era um homem de compreensão espiritual, era um homem que tinha os olhos espirituais abertos. Ele não era uma pessoa qualquer, um jovenzito, adolescente, mas tinha uma concepção espiritual, uma visão espiritual diferenciada. Diferenciada, porque quando ele fala isso, os irmãos dele repreendem ele.
vai repreendê-lo. Mas Davi não dá atenção para ele, vira as costas para eles e vai para o outro lado. E alguém diz assim: olha, o rei está procurando alguém para desafiar o Golias. Ele disse: eu sou a pessoa para desafiar o Golias. E quando ele chega diante de Saul, Saul diz: olha, você não pode guerrear contra ele. Ele é guerreiro desde criança. E você é um menino, não bate aqui, alguma coisa está errado aqui, não pode. Aí Davi chama o rei à parte e diz: rei, escute o que eu tenho para te dizer. Olha, eu cuido do rebanho do meu pai. E houve uma época em que veio um urso e tentou agarrar uma ovelha. E eu fui contra aquele urso e o expulsei e tomei a ovelha da boca dele. Veio um leão, eu matei o leão e expulsei o urso. Assim como Deus foi comigo, me ajudou a vencer o leão e a vencer o urso, Deus vai dar nas minhas mãos esse incircunciso filisteu. Eu vou vencê-lo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está, irmãos, exatamente a história secreta de Davi, que talvez os seus pais não soubessem. Talvez ninguém deu importância para aquilo que Davi falou. Olha, hoje um leão tentou arrebatar uma ovelha e eu tive que matá-lo. E talvez os irmãos até tenham dado umas boas gargalhadas dele. Que é isso? É o matador de leão, o enfrentador de urso. Mas Davi tinha experiência com Deus no secreto. Aleluia, aleluia. Ele tinha uma história secreta com Deus no campo, talvez no deserto. E é essa história secreta que eu acho que está por trás daquilo que Deus determina, da unção que Deus derrama sobre a vida desse homem, né? Está nele aqui algo que personifica algo de Deus. Essa expressão, essa beleza de Davi não era a base era a vida secreta com Deus. E eu aprendo aqui que Deus usa a todos, usa o bonito e o feio. Depende da vida secreta desse homem com Deus. Usa o pobre e o rico, usa o pequeno e o grande. Mas se essa pessoa tiver uma história secreta com Deus, se tiver uma vida secreta com Deus, a base da unção é a sua vida secreta. É a sua vida no lugar secreto com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade que muitas vezes aqueles que o Senhor escolhe parece ter algo que os recomenda para o homem. Parece ter alguma coisa, o fulano tal foi escolhido, mas porque ele prega bem, ou ele é um homem versátil em alguma ciência ou coisa do gênero, não é? Mas o que realmente determina a unção não é o que você é em você, é o que você é em Deus. O que determina, aleluia, a base para que a unção seja vertida sobre você é a sua vida secreta com Deus. É aí que está o lugar aonde se constrói um relacionamento com Deus, e Deus está à procura desses homens. Jesus falou lá com a mulher samaritana que Deus é espírito, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que se trancam com Ele no seu quarto secreto, aquele que tem um compromisso com Deus. Alá, damante, uidecomanai. Aquela pessoa que tem um compromisso com o Senhor. Aconteça o que acontecer, passa o que passar, tem as coisas ou não tem as coisas, está tudo bem, está tudo mal, ele está ali com Deus no secreto. Deus, Tu és o meu Deus, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Ele não muda, aleluia. A beleza de Davi não foi a base, o que foi a base é exatamente a sua vida secreta com Deus, aleluia. O Senhor nunca ungiu alguém pelo que eles eram neles mesmos. O Senhor somente unge na base de uma história secreta com Ele. Oh, aleluia! Eu me lembro quando eu fui separado para o ministério, eu fui ungido para o ministério. E após a minha consagração, algumas pessoas carnais, pastores, mas carnais,
Eles disseram: olha, você não é nada, você não é pastor, não sei por que o pastor te apresentou para ser consagrado, você não tem nada em você. Você não é ninguém, você não tem nenhuma experiência. Esse homem estava olhando para a minha aparência, irmãos, mas ele não conhecia a minha vida secreta com Deus. Desde os meus 15 anos, quanto tempo eu passava diariamente com o Senhor, todos os dias. Quantos desafios já havia enfrentado até aquele momento. Eles desconheciam a minha vida com Deus e por isso me julgavam. Muitas vezes nós somos julgados por aquilo que somos na nossa aparência. Mas Deus não olha para a aparência, meu filho. Deus olha para o coração do homem, Deus olha para a sua história com Ele. Será que você tem uma história com Deus? Meu jovem, moço e moça, será que você tem uma história com Deus? Uma história de intimidade, de proximidade, de busca? Será que você está se trancando com Deus no secreto? Ah, Senhor, eu quero ser usado por Ti, derrama a Tua unção sobre mim. Mas você tem vida com Deus no secreto? Deus não derrama a sua unção com base na aparência. Não é porque você tem uma boa voz, não é porque você tem uma boa dicção, não é porque você prega bem, não é porque você tem uma certa inteligência, não é porque você estudou ou isso ou aquilo, não é por conta do seu doutorado na sua faculdade, não é por isso que Deus vai te ungir. Deus vai te ungir com base na sua vida secreta com Ele, no momento em que você passa com Ele no seu secreto. Aleluia! Davi tinha passado com Deus, o qual o levou até a sua posição dentre os homens. Quando Davi se manifesta como ungido de Deus, ele já havia tempo que ele estava com Deus no secreto. Aleluia! Mas não foi o que ele era na sua natureza em si. Era Deus. E Deus fazia questão de lembrar a Davi: não se esqueça, eu te tirei de trás da malhada e te fiz rei do meu povo. Eu te tirei de trás, quer dizer, para mantê-lo humilde e para que ele entendesse que ele não era nada nele mesmo. Nada nele mesmo. Davi, assim como Saul, foi ungido no começo. Porém, a unção significou que existia algo dado a ele, o qual não era dele mesmo. Mas no caso de Saul, ele desvia, ele segue outro caminho. Saul segue o caminho da desobediência. Ele desobedece a Deus. E por conta disso ele perde o reino. Muitas pessoas, por desobedecerem a Deus, têm perdido seus ministérios, ainda que continuam à frente de igrejas. Quantos homens caídos estão à frente de igreja, irmãos? Quantos homens caídos estão cantando no altar? Quantas pessoas caídas que estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus? Ó, irmãos, mas não há brilho, há inteligência humana, há um lado carnal das coisas, mas não há unção. A unção que marca a diferença. A unção que marca a diferença. Oh, aleluia, Saul perdeu a unção. Saul perdeu completamente a unção. Embora tenhamos recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós como uma presença resistindo em nosso interior, ele não se retira de nós quando falhamos. Muitas vezes nós erramos, tomamos decisões erradas. Quantos homens poderiam hoje estar em patamares mais altos, mas por conta de suas falhas, de suas incredulidades, de decisões erradas que tomaram, eles perderam a unção, não perderam a presença do Espírito, mas perderam a unção. O Espírito ainda está lá neles, os convencendo, porque o Espírito Santo não nos abandona, ele não nos deixa, ele está sempre lá. Nós perdemos muitas vezes a unção, porque a unção é uma coisa e a presença do Espírito Santo é outra coisa. A unção representa o equipamento para a nossa vocação, né? E podemos perder isso. A unção é esse revestimento de poder que vem sobre nós e que nos equipa para o nosso ministério, para aquilo que Deus tem para nós. A presença do Espírito Santo é outra coisa. A presença do Espírito Santo, ela vai sempre estar conosco, porque só há um lugar aonde o Espírito Santo não vai te convencer, é quando você partir para a eternidade e for para o inferno.
Mas enquanto você estiver aqui neste mundo, o Espírito Santo vai estar tentando, trabalhando e tentando trazer você de volta. Quando você descarrila, quando você perde, quando você quando você perde o rumo e peca contra Deus. A unção trouxe para alguns, talvez, a habilidade espiritual para ensinar, né? Para um propósito específico, para ministrar algum grupo específico. Agora, quando a unção é tirada, a pessoa pode continuar ensinando. Pode continuar ensinando sem unção, mas não vai ter efeito sobre a vida das pessoas. A unção, ela está conosco enquanto estamos dentro do propósito. Quando saímos do propósito e perdemos o propósito, a unção nos deixa, irmãos. A unção de Deus não vai permanecer em nós, estando nós fora do propósito de Deus. Não é? A unção está sobre um homem ou sobre uma mulher, enquanto ele está dentro do propósito de Deus. Saul tinha unção, não tinha? Mas a partir do momento que ele foge do propósito de Deus e desobedece a Deus, uma ordem simples de Deus ele desobedece, não é? E o texto vai dizer que ele cometeu um pecado gravíssimo, não é? Porque o obedecer, diz lá o texto, é melhor do que o sacrificar, não é? Então ele desobedece a Deus e por conta disso ele perde a unção, ele perde o propósito, ele sai do propósito. Saul agora não estava defendendo os propósitos de Deus, ele estava defendendo o seu reino. Ele não estava preocupado se Deus estava feliz ou triste. Ele não estava preocupado se Deus estava alegre com ele ou não. Ele não queria saber se o que ele estava fazendo estava contribuindo de alguma maneira para que o propósito de Deus fosse executado. Ele estava interessado se o trono seria dele ou não. Observe que toda a briga de Saul era por causa do trono. Ele precisava se afirmar como rei, não é? Ele precisava que as pessoas o reconhecessem como rei. Agora, irmãos, por favor, vamos abrir a nossa visão e entender aquilo que Deus está aqui falando com a gente. Não é? Às vezes nós estamos mais interessados no título, na nomenclatura, e Deus não está nem aí para o título ou a nomenclatura. Deus quer saber se você está dentro do propósito. Se aquilo que você está fazendo está dentro do propósito dele. Olha bem, seja o que for que você esteja fazendo, até um trabalho. Eu vou arrumar aqui um emprego, arrumei agora aqui um emprego. Será que esse emprego é o propósito de Deus para a sua vida? Será que nesse emprego Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para você? Porque quando fugimos do propósito, tudo nos deixa triste, tudo nos deixa infelizes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A unção, irmão, sobre a vida de alguém implica em colocar o homem por natureza de lado. O homem, na sua natureza humana, tem que ser desconstruído. Então, o processo do trabalhar de Deus foi como aconteceu com Moisés. Moisés passou 40 anos aprendendo na ciência do Egito e achou que era muita coisa. Depois leva ele para o deserto e coloca ele 40 anos desaprendendo o que ele aprendeu no Egito e aprendendo a depender de Deus nos mínimos detalhes. Até que chegou o momento em que Deus falou: agora é a hora de te usar, Moisés. E ele vem então, tem a visão da sarça ardente e Deus então o escolhe, o unge para uma obra específica, que era tirar o seu povo da terra do Egito. E Deus, agora Moisés estava pronto, assim como aquela sarça, que o fogo queimava, e ao invés dela ser destruída, ela ficava mais verde ainda. Essa era a vida de Moisés. À medida que o Moisés egípcio ia morrendo, o Moisés que Deus queria usar ia renascendo. O Moisés libertador ia surgindo. Assim como aquela sarça que o fogo queimava e ela ficava mais verde, era essa a vida de Moisés. Então a unção, ela tem, aleluia, ela implica exatamente nisso, em pormos aquilo que somos de parte, para que Deus possa nos usar naquilo que é o propósito dele, o querer dele para as nossas vidas. E a primeira coisa que podemos ver aqui na vida de Davi é o quê? É que a unção é aquilo que coloca a natureza de lado e não leva em conta a natureza.
Não leve em conta a sua beleza, não leve em conta a sua aparência, não leve em conta aquilo que você é, os títulos que você tem de doutor, disso e daquilo. Não leve eu vejo hoje, às vezes visito pastores, vou nos seus gabinetes e pregado na parede deles está lá tantos diplomas e tantas coisas. Visitei um pastor uma vez que na parede do gabinete dele tinha tantos diplomas que eu nem sei quantos tinha ali. Sei lá, mais de 20. Diploma de doutor nisso, doutor naquilo. Eu falei, rapaz, esse homem é mesmo assim. É um homem muito capaz mesmo, não é? E depois fui descobrir que ele estava envolvido com pedofilia, envolvido com crimes, envolvido com um monte de coisa. Tinha filhos fora do casamento, andava armado e muitas outras coisas. O que adianta aqueles títulos na parede, gente? Deus não olha para aqueles títulos, nem os demônios. Ninguém expulsa demônio com diplomas, com títulos, com nomenclaturas. Sai demônio porque eu sou pastor. Não sai. Agora, se houver unção sobre a sua vida, os demônios vão sair. Você não precisa ter título nenhum. Você não precisa ter nenhum nome sobre você. Ah, eu sou o líder do ciclo de oração, por isso o demônio tem que me respeitar. Nada disso. Os demônios te respeitam por conta da unção de Deus que está sobre a sua vida, e somente a unção de Deus é capaz de fazer com que eles fujam. Aleluia! Isso é muito importante. A unção diz muito claramente, por toda a palavra de Deus, que tudo isto que se segue é de Deus e nada do homem. A base sobre a qual a unção vem, aleluia, é a vida secreta do homem com Deus. Isso precisa ficar firme dentro do nosso coração. Pastor, você está sendo redundante, você está sendo repetitivo. Não importa como você encare isso, eu quero que você entenda isso. Que Deus não vai te ungir por conta de você, Ele vai te ungir apesar de você. Ele vai te ungir quando você for desconstruído. Ele vai derramar a sua unção sobre a sua vida. Não é por causa dos seus títulos. Eu sou da família pastoral, eu sou a 4ª geração de pastores na minha família. Nada disso tem valor para Deus. Escute isso. O que tem, você pode ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Você pode ser quem você for. Se você não tiver vida secreta com Deus, você está rejeitado. Deus vai olhar para você e vai dizer, não escolhi esse. Vai dizer claramente, não escolhi esse, não quero esse. Alá, romantio ide comanai. Porque nós não somos escolhidos com base no que somos em nós mesmos, com base no que foram os nossos pais, mas sim com base na nossa vida secreta com Deus. Aí que está, aleluia, a base sobre a qual Deus derrama a sua unção. Deus não é tolo, irmãos. Deus não é tolo. A experiência aponta para isso. Todas as vezes que alguém foi escolhido por atributos humanos, essas pessoas foram verdadeiros fracassos em seus ministérios. Ainda que tivesse toda a oportunidade, ainda que tivesse todos os recursos, ainda que tivesse todas as coisas, fracassaram. Fracassaram diante de Deus. Eu conheço líderes no Brasil, e não só, que são filhos de pastores, genro de pastores, família pastoral, herdaram um reino, um império, tanto do lado do pai como do lado do sogro, mas se envolveu em questões que não é para o crente envolver. Achou que a unção de Deus, ela é irreversível, e se meteu por caminhos estranhos. Ele continua ministrando essas pessoas, continua ministrando, mas estão ministrando sem unção, estão ministrando sem Deus, estão ministrando sem o revestimento do Senhor. O Espírito não está lá, não há brilho neles. Ainda que os homens os admiram e os aplaudam, como sendo pessoas que estão na crista da onda, na mídia, nisso e naquilo. Mas a unção de Deus não está lá mais, não está. Deus retirou. Deus retirou a sua unção. Oh, Alá, Shuide Komanai. O olho do Senhor estava sobre o coração de Davi.
Aleluia, quando ele estava cuidando do rebanho do seu pai, ele escolheu Davi e o tomou de lá do aprisco, por conta da vida secreta que esse homem tinha com Deus. Essa verdade ela é replicada no Novo Testamento. Podemos ver isso na vida do próprio Jesus Cristo, que ele é ungido pelo Espírito Santo e que o seu ministério é um ministério profícuo. A Bíblia vai dizer que lá em Atos, Pedro falando que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou por todas as partes fazendo bem e ensinando o povo, porque Deus era com ele. Havia uma unção, e a unção estava na base da vida secreta que ele tinha com o Senhor. Vemos também o apóstolo Paulo. Ele recebeu o Espírito Santo quando ele estava no caminho de Damasco. E Ananias impôs sobre ele a mão e ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Porém, a manifestação da unção não apareceu até, como eu disse na semana passada, até pelo menos 4 anos depois. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Observe a história de Paulo. Se Paulo foi ungido quando recebeu o Espírito Santo em Damasco, a seguir ele passa 2 anos na Arábia, embora ele tenha testificado por um tempo em Damasco, e pelo menos 1 ano na Assembleia em Antioquia. Sem dúvida ele teve pedaços do seu ministério aí. Sem dúvida outros viram que ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Sem dúvida estava se desenvolvendo característica de um apóstolo nele. Porém, logo no final de pelo menos 3 anos, eu diria 4 até, o Espírito Santo disse ali no capítulo 13 do livro de Atos, o Espírito Santo diz: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho, aleluia, para a obra que eu chamei. Deus tinha um chamado específico na vida de Paulo e de Barnabé, e Deus une os 2 chamados agora, e eles saem, irmãos, e que empreitada bem sucedida. E agora a unção vai se manifestar ao longo de plenas e específicas linhas no ministério de Paulo. Aleluia. Ele esperou por isso. Os anos se passaram. A unção pode ter estado lá, mas ela é ativada aqui no capítulo 13. A unção na vida de Paulo para o exercício do chamado dele é ativado aqui no capítulo 13, quando o Espírito Santo especificamente cita o nome de Saulo e Barnabé e diz: eu tenho uma obra para eles. Aleluia. O Espírito Santo, claro, estava na vida de Paulo a partir da sua conversão, mas agora ele está saindo para a obra para a qual ele foi um vaso escolhido. Ele foi um vaso escolhido para aquela obra que naquele momento estava acontecendo. Deus estava o impulsionando, o levando. Isso me faz lembrar do meu chamado aqui para Portugal. Deus falou comigo sobre Portugal no ano de 87. E eu cheguei em Portugal no ano de 2001, 14 anos depois. E é claro que durante esses 14 anos eu fiz algo para Deus. Pastorei a igreja, edifiquei, fiz algumas coisas, não é? Deus foi me desconstruindo ao longo desses anos. Muitas coisas precisavam ser tratadas na minha vida. Deus foi tratando gradativamente na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar. Deus foi tratando muitas áreas da minha vida até que eu chegasse no momento em que Ele dissesse: é o momento, é agora, a hora é essa. E aí Deus me trouxe para essa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi, irmãos, ele não foi contado dentre os seus irmãos. O Senhor Jesus, quando ele é batizado nas águas do Jordão, ele desaparece ali nas águas do Jordão, e quando ele sai, a virtude do Espírito Santo estava sobre ele. Saulo de Tarso desapareceu no deserto da Arábia, e como Saulo desaparecendo de vista, mesmo no próprio propósito de Deus, o Saulo foi sendo desconstruído. Aquele Saulo, fariseu de fariseus, estudou aos pés de Gamaliel, ele foi sendo desconstruído. Ele mesmo vai dizer depois que eu reputei tudo que eu sou por perda, considerei tudo como esterco, como estrume, para que a manifestação do poder de Deus viesse sobre a minha vida.
né? Então, é nesse terreno da desconstrução humana, é que Deus constrói e derrama a sua unção. É quando Deus desmonta completamente qualquer base humana para que a unção possa descer. Quando Deus tira completamente todas as coisas que pertencem ao homem e que pertencem ao campo da carne, é que Ele começa a derramar, aleluia, a sua unção e o seu poder sobre a vida dos seus servos. Ora, isso pode levar tempo para que o propósito, para que o trabalho de Deus aconteça em nossas vidas. A gente não tem que ter pressa. O propósito de Deus não é algo apressado. Aquele que crê não apressa, não se apressa, diz Provérbios, não é? Nós não precisamos ter pressa. Se você tem fé, se você acredita, você não precisa ter pressa. Se você crê que Deus tem um chamado, pastor, e quantas almas estão morrendo, e quantas pessoas estão morrendo, eu preciso ir. Se você for fora do tempo, se você for enviado fora do tempo, isso pode significar derrota, irmão. Isso pode significar morte espiritual. Isso pode significar morte do ministério, do projeto de Deus para a sua vida. Então, leva tempo para a gente se livrar de nós mesmos. Deus quer trabalhar isso em nós. Você acha que é fácil a gente trabalhar nesse processo de desconstrução? Não é? Deus, é demorado esse negócio de livrar-se da gente mesmo. Não é fácil livrar-nos de nós mesmos, né? Deve haver uma profunda história secreta com Deus, antes que o pleno significado da unção possa ser conhecido, antes que Deus manifeste de fato aquilo que Ele tem para nós. Ele precisa trabalhar na desconstrução, desmontando as peças, completamente nos desconstruindo, para que Ele possa colocar a unção e através da unção, aleluia, o nome dEle ser glorificado em nossas vidas. Pode levar anos para fazer isso. Pode levar anos para que isso aconteça em nossas vidas. Porque enquanto porque veja bem, o nosso processo com Deus é algo maravilhoso. Deus, ele pega a gente cru de tudo. E nessa fase da nossa vida, nós não sabemos o que não sabemos. Muitos de nós desconhecemos o que não sabemos. Você simplesmente desconhece o que você não sabe. Aí você vê os outros fazendo, você fala assim, isso é fácil, eu vou fazer, eu consigo fazer. Você vê o outro pregando, você vê o outro ensinando, você vê o outro fazendo, e você diz, isso é fácil, eu vou fazer, eu também posso, eu também sou capaz. Porque nós desconhecemos o que desconhecemos, nós não sabemos o que não sabemos. Daí o que acontece? Você vai e quebra a cara. E aí você já descobre o que você não sabe. E cria na sua mente um conceito errado, de que você não serve para nada. Esse é o outro passo, não é? Porque quando você quebra a cara, você descobre, opa, peraí, esse negócio de ministério não é bem para mim. Eu já vi muitos pastores falar isso. Ontem mesmo alguém falou sobre isso comigo. Muitos pastores, não, esse negócio de ministério não é para mim. Eu acho que eu fui consagrado errado, eu acho que eu estou dentro do propósito errado aqui. Porque você bateu com a cara no muro, você foi na sua força. Você achou que você era capaz, você achou que era fácil. Não, esse negócio de pregar, isso é fácil. Esse negócio de ensinar, isso é fácil. Esse negócio de ser missionário, isso é fácil. Esse negócio de ir para o campo é fácil. Esse negócio de testificar é fácil. Isso é fácil, fácil, fácil. Porque você não sabia o que você não sabia. Agora você já sabe o que você não sabe. Esta é uma boa fase. Você agora descobriu o que você não sabe. Isso, claro, vai te levar à humildade. Você vai pensar, realmente eu não sirvo para nada. E aí isso vai te levar ao quê? Se você for um homem de Deus, isso vai te levar aos seus joelhos. E você então vai começar a clamar a Deus. E aí um vislumbre acontece na sua frente. E daí você agora descobre que você depende de Deus para fazer alguma coisa. Porque é na sua vida secreta que isso é revelado a você. É na sua vida secreta que o Espírito vai falar a você aquilo que de fato você precisa. Então você está ali na humildade, realmente, Deus, eu não sirvo para nada, eu não fui chamado para nada, esse negócio não é bem comigo, pronto, e você está ali humilde, e Deus vai te visitando, e você vai num culto, uma palavra te toca, você vai no outro culto, outra palavra te toca, você recebe uma oração, Deus ministra você, e Deus vai trabalhando, de repente, você percebe que você
Na sua força você não pode, mas na força de Deus agora você pode. E aí agora você sabe, primeiro você não sabe o que você não sabe, depois você sabe o que você não sabe, agora você sabe que depende de Deus. E aí você começa. E claro, as coisas começam a acontecer, quando dependemos de Deus vai acontecer. Irmão, ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai errar. Ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai cometer erros, falhas. Ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai fracassar no campo missionário. Ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai fracassar ministerialmente. Ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai fracassar no projeto da evangelização da sua escola, do seu bairro, da sua família, do seu contexto de trabalho. Ninguém dirigido pelo Espírito Santo vai falhar aí. Está entendendo? E daí você agora começa a fazer. E em fazendo, você descobre que isso é maravilhoso, né? E aí você chega na quarta fase, que você faz simplesmente porque você criou uma dependência total e absoluta de Deus. Você sabe que sem Ele você não é nada. E agora a coisa ficou fácil. Ficou simples. Ficou simples em que sentido? Você sabe que enquanto você depender de Deus, você é bem-sucedido. E aí não há barreiras, não há limites e Deus age na sua vida. Não é? Deus descortina as coisas diante de você. E isso é maravilhoso. E é assim que chegamos para aquilo que Deus nos escolheu. É exatamente nesse ponto que chegamos. E a unção pode ser manifestada em todo o seu significado, tão logo que nós desaparecemos. Quando você desaparece, a unção aparece. Quando você sai de cena, a unção aparece, irmãos, e Deus é glorificado. E não estou dizendo aqui meramente que nos desaparecemos como pecadores. Você vai continuar errando. É isso aí. Mas também você tem que desaparecer em todos os sentidos, não é? Você vai continuar errando, você vai cometer alguns erros, mas você vai clamar pela misericórdia de Deus e Deus vai atentar para si. E você vai desaparecer como pregador, você vai desaparecer como obreiro, você vai desaparecer como organizador religioso, você vai desaparecer como projetista de coisas para a igreja, você vai desaparecer na sua vida própria, você vai desaparecer na sua autoconsciência, você vai desaparecer naquilo que você levava em conta anteriormente, você vai desaparecer de tudo aquilo que é seu, você vai ser tirado de você. E isso é tão bom. Paulo disse, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa gloriosa. Não sou eu que vivo, já estou morto. Eu estou crucificado, não é Ele que vive, a minha vontade foi crucificada. E é isso que Romanos capítulo 12 diz. Romanos capítulo 12 nos fala que devemos sacrificar a nossa vontade sobre o altar de Deus, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se manifeste em nós. Se manifeste em nossas vidas, aleluia, aleluia. Existem milhares de maneiras nas quais a nossa carne, que é horrível, não é? Ela quer ser levada em conta. Quando a gente faz alguma coisa que deu certo, a carne está ali tentando, não, eu fiz parte disso aí. Cabe-nos a nós fazer desaparecer esse lado carnal, né? Até mesmo nas coisas espirituais, meus irmãos. Eu já estou terminando. Até mesmo a espiritualidade em si mesma, muitas vezes, é tomada como meio para ser levada em conta. A carne, muitas vezes, ela aproveita até da sua espiritualidade, da sua vida de consagração e de oração, da sua vida de temor de Deus, dos resultados da sua obra, daquilo que você está fazendo. A sua carne vai dizer, olha rapaz, você é muito bom nesse negócio aí, viu? Até nas coisas mais santas que fazemos para Deus, a carne pode querer meter-se. E é exatamente nisso que temos que vigiar. Aleluia. Eu me lembro, eu estava dando uma aula de paracletologia na cidade de Casimiro de Abreu, ali no Rio de Janeiro. E naquela manhã, eu dava aula de manhã, e naquela manhã o Espírito Santo desceu sobre a classe, enquanto eu falava sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. O Espírito Santo desceu de uma maneira sobre a classe, e o fogo pegou mesmo. E nós éramos em 4 professores, e enquanto um dava aula, os outros 3 assistiam. E tinham 3 professores assistindo a minha aula, dentre eles
tinha um missionário americano que fazia parte da equipe, da nossa equipe. E esse missionário, ele quando estava assistindo a aula, como ele era também professor de paracletologia, tinha até escrito livros sobre essa matéria. Ele, quando terminou a aula, ele veio até onde eu estava, sentado na minha cadeira na frente. E ele chegou e puxou uma cadeira, sentou perto de mim e disse: meu filho, Deus vai te usar muito, muito mesmo. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Mas você só vai se manter debaixo desta unção que Deus tem para a sua vida, se você não se esquecer de onde Deus te tirou. Nunca te esqueça de onde Deus te tirou e de quem você era, porque isso vai te manter humilde. E em sendo humilde, você vai estar sempre debaixo desta unção fresca do Espírito Santo. Então mantenha-te no teu lugar, ainda que a carne queira se gloriar. Sempre atribua a Deus todas as coisas. E não há um dia na minha vida, meus queridos, em que eu não termino o meu dia e digo: Senhor, a Ti toda a glória. E digo de coração, irmãos, eu não preciso do reconhecimento de homem nenhum. Eu não preciso de que ninguém bata a palma, eu bata nas minhas costas e diga: pastor, você é uma bênção, você é isso, para que eu me mantenha de pé. Porque eu sei que não sou eu, irmãos. Eu sei que é o Espírito de Deus, é a unção de Deus que está sobre a minha vida. Eu sei também que o dia que Deus tirar a sua unção de sobre mim, espero que nunca aconteça, mas se porventura eu me desviar por algum caminho que não seja bom, eu espero que isso nunca aconteça, e é o desejo do meu coração, e Deus sabe, não é? Que o Senhor não tire de sobre mim a sua unção, porque eu sei que a unção de Deus é tudo que nós precisamos. Quando Davi diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, ele está falando: não retire de mim, não o trono. Eu não quero, o trono para mim significa pouco. Eu não quero que o Senhor tire de mim esta unção para governar, esta unção para esta obra específica que o Senhor me chamou e colocou na minha vida, que não tem a ver com meus atributos, que tem a ver com os teus atributos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não consigo terminar aqui, irmãos. Eu talvez vou ter que ter mais uma ministração sobre isso, não é? Porque eu tenho muitas coisas aqui de Deus para falar com vocês dentro dessa questão da unção. Mas que Deus abençoe vocês, o nosso tempo estourou, e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, que o Espírito de Deus venha sobre você, que você seja tocado, guiado, dirigido, orientado, aleluia, pelo Espírito Santo, que esta unção desça sobre a sua vida, e que Ele possa te guiar dentro daquilo que Ele quer para você. Que você entenda que é Ele, não você, que está fazendo tudo. Meu querido, minha querida, não deis lugar ao diabo, mas reveste-vos de toda a armadura de Deus, encha-te do Espírito Santo e deixa Ele guiar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que esta unção nunca se aparte de você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu aqui. Quero orar pelos meus irmãos e irmãs, pelos pastores e pastoras, pelos líderes, pelo leigo, por cada um dos teus servos que acompanhou esta ministração. Que o teu Espírito desça sobre eles e que o Senhor possa derramar graça suficiente, ó Deus, ao coração dos teus servos, para desenvolver aquilo que é o teu chamado, o teu propósito, aquilo que tu tens para a vida deles, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus queridos. Que a paz de Cristo esteja convosco e que Deus guie vocês a toda a verdade. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira.